Crônicas capítulo 28, Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Aqui a questão da transição é o período da sucessão de Davi realizada por Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões. Quando fala eunuco, em Israel são oficiais. E todo varão valente. Na verdade, aqui é uma convocação dos maiorais de Israel para a sucessão de Salomão. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos seus pés, nosso Deus. Quer dizer, escabelo, repouso. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Está falando da aliança davídica. Porque a Judá escolheu por príncipe, quer dizer, principado, cabeça. E a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Então ele está simplesmente aqui fazendo uma retrospectiva. E Davi não é bobo nem nada, é o homem segundo o coração de Deus, que não é pouca coisa. Ele está justamente aqui chamando as lideranças de Israel, mostrando que o sucessor dele é Salomão, e embora ele não fosse primogênito, pelo contrário, ele é um dos últimos. Não afirma que ele é o último, mas é um dos mais do finalzinho da vida de Davi. E ele mostra que ele também foi a mesma situação, assim como Judá. Vê se você percebe. Ele diz que o principado vem de Judá. O principado. E nós sabemos que Judá não era a tribo principal. A tribo principal era Rúben, Simeão, Levi, a quarta seria Judá. Mas como Deus trabalha na Bíblia com eleição, então ele está mostrando o quê? Que assim como Judá foi eleito, como a tribo do principado, ele foi eleito dentro da tribo de Judá, na casa do pai dele. Ele está falando, eu era o mais novo também, mas Deus ele quis me escolher. Então ele me escolheu para que eu fosse rei, ainda que eu não fosse o mais velho da casa de meu pai. Por isso que ele fala, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Então vê se você entende. Ele está querendo mostrar que assim como Salomão está sucedendo, o Salomão ele também é mais novo. Assim como o Judá também era mais nova, assim como ele também era mais novo na casa do pai dele. Ele está mostrando que a eleição de Deus não se questiona, se cumpre. 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então está esclarecendo tudo isso. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Tipo assim, se ele ficar tranquilo como você ficou, tudo vai dar certo para ele. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos, depois de vós para sempre. Tipo é o seguinte, se vocês guardarem a lei de Deus, vão permanecer nessa terra aqui, senão ele arranca fora, é isso que ele está passando. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Ou seja, você tem que servir a Deus da mesma forma que eu servi. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Então aqui nós entendemos que o Davi ele está saindo de linha, está saindo do reino e passando a bola para Salomão. Mas havia uma necessidade do reconhecimento do povo.
Por isso que ele fala perante o povo que Salomão é seu substituto. Porque se ficasse só na casa, e é o que acontece lá com Davi, lá em Samuel, nós percebemos que no livro de Samuel, e entrando no livro dos reis, não existe essa conotação clara, como aqui tem. Lá, pelo contrário, lá tem uma confusão interna do Adonias querendo tomar o reino. E já nesse aqui mostra o quê? Que Davi, ele deixou bem claro que Salomão era o eleito de Deus. Agora, quando nós trabalhamos lá no livro de Samuel, nós sempre devemos lembrar, Samuel e Reis são livros políticos. Esse daqui, Crônicas, é um livro altamente espiritual. E agora, a partir do 11, o que acontece? O Davi, ele tinha feito a planta do templo, que Deus não deixou que ele construísse. Ele passa essa planta, esse desenho para Salomão. Verso 11. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre. Quando fala o risco, é a planta. Com as suas casarias, ou seja, todas as repartições. E as suas tesourarias, e os seus cenáculos, quer dizer, câmaras, recâmaras, como está aqui, ó, suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Moral da história: ele passou a planta do templo com todas as suas dependências, as tesourarias, as salas, as recâmaras, as câmaras, o saguão, o pátio, o pórtico, tudo que tinha que ser feito, Davi passou. Aí nós entendemos até porque Deus, o próprio Deus, barrou a obra para ele também, né? Não teria nem tempo, porque o próprio Salomão, para construir esse templo, ele vai levar 7 anos. E Davi já estava na boca da morte, não tinha como acontecer uma situação dessas. Então nós entendemos uma simetria, uma precisão da atuação de Deus nessas questões todas. Então tudo isso ele deu como risco, né? Todas as questões ligadas. Ele fala assim, ó, casa do tesouro, câmara, recâmara. 13. E das turmas dos sacerdotes e dos levitas e de toda a obra do ministério da casa do Senhor e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro, para que todos os utensílios de cada ministério fossem feitos. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas cadeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Porque nós lembramos que no tabernáculo só tinha um castiçal, mas no templo vão ser vários castiçais, porque o templo vai ter tudo em dimensões maiores. Aí você entende o porquê que Deus trabalhou com Davi no projeto, mas não o deixou realizar a obra, porque lhe faltaria recursos para tal, coisa que Salomão vai arrecadar muito, porque muitos virão trazendo o material necessário para Salomão. 16. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos e para as bacias, e para as escudelas e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Está se referindo àqueles querubins enormes que estavam na parede, que nós já percebemos, já vimos, e vamos ver mais uma vez aqui mesmo no livro de Crônicas. Verso 19. Tudo isso disse Davi, por escrito me deram, a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco, ou seja, desta planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor, quer dizer, do templo. Você viu aqui no versículo 20? Isso aqui é uma forma deuteronômica. O que é uma forma deuteronômica? É aquelas expressões que na verdade se tornaram comuns, hebraísmos, provérbios. Quando você queria dar um incentivo, essa palavra aqui,
ela é baseada em cima daquela de Josué, da que Deus falou para Moisés, lá em Deuteronômio, aquela questão do esforçar, ter bom ânimo e fazer aquilo que o próprio Deus já mandou. Quer dizer, se Deus mandou, só tinha que botar a mão na massa, porque quem garantia é o próprio Deus, garantia e garante, que ele é fiel até hoje. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então, também contigo para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Quer dizer, aqui ficou tudo preparado, as turmas, os levitas, o material, a planta, e ele só teria que botar em prática. E nós sabemos o quê? Que para Salomão construir tudo isso, ele teria que ter a sabedoria. E nós entendemos que ele não tinha ainda a sabedoria nem a riqueza. E aí no reino de Salomão se fecha a plenitude. Por isso nós entendemos que Deus, ele é preciso, ele já tem tudo calculado. E ele não gosta que ninguém se meta nesse cálculo que ele faz, não. Ele faz da forma e da maneira que lhe apraz. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28.